A lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais realizado no Brasil e teve um aumento de 129% nos últimos 4 anos. Mas quais são os cuidados antes e depois da cirurgia? Aqui no estúdio a gente conversa com Joaquim Diegues, que é cirurgião plástico e é especialista. Bom dia, doutor Joaquim, prazer em recebê-lo. Igualmente. Então, esse número, 129%, é muita gente fazendo lipoaspiração, né? Com certeza, um procedimento que é assim, um procedimento de vanguarda já consagrado, né? E tem aumentado muito nos últimos tempos e a gente faz com muita segurança hoje em dia um procedimento de bons resultados. Então, eu posso falar exatamente isso, a lipoaspiração é consagrada mundialmente. A gente vê casos de procedimentos que não foram bem sucedidos. A maioria deles ocorre por conta de que não há o cuidado devido antes ou depois dessa cirurgia? Exatamente. Como qualquer procedimento cirúrgico, há uma necessidade de uma avaliação médica detalhada antes de se realizar o procedimento. Algumas vezes a gente percebe que esses procedimentos que não têm o sucesso são realizados ou em locais que não são adequados ou por profissionais que não têm o devido treinamento. Então isso a gente poderia dizer que é a receita para o bolo não dar certo. Entendi. Eu estou aqui com uma cartilha de cirurgia plástica. Essa cartilha foi lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? É excepcional Regional Alagoas. E aqui existem informações importantes para qualquer pessoa que queira fazer a cirurgia plástica. Exatamente. No dia 20 desse mês, nós tivemos aqui uma solenidade de lançamento. A diretoria da Regional Alagoas, a iniciativa deles, lançaram uma cartilha e um site onde existem informações, dúvidas frequentes e existe também a relação de todos os cirurgiões plásticos do estado de Alagoas que pertencem à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, serve como um guia para os pacientes, isso pode ser encontrado nos consultórios dos cirurgiões plásticos e está bastante interessante, o material ficou de muito boa qualidade. Não, e ficou. E aqui está explicando exatamente os tipos de cirurgia plástica, orelha de abano, lábio leporino também, a lipoescultura, lifting de mama, rinoplastia, lipoaspiração. Isso. Quais são as áreas da que se pode fazer lipoaspiração? A lipoaspiração, na verdade, é um procedimento, o conceito básico seria a remoção de gordura do tecido gorduroso, né, subcutâneo, e pode ser realizado em qualquer parte do corpo onde existe um acúmulo excessivo de gordura. Então aí vocês podem ver as áreas, né, onde existem acúmulo de gordura e qualquer área dessa aí pode ser feita a lipoaspiração. Agora é preciso aquela consulta prévia para que o cirurgião e paciente, o paciente possa ser avaliado. Porque olha exatamente, só. Nós trabalhamos exatamente naquela parte da camada gordurosa e não deve se penetrar na camada da parte muscular, onde existe o perigo de perfuração. E aí existe a necessidade de um treinamento apurado do cirurgião que vai fazer, conhecimento anatômico, e tem que ser feito por cirurgião plástico, tem que ser feito por quem tem treinamento e conhecimento. A formação dos túneis subcutâneos para remoção da gordura, quanto mais túneis se formam, quanto mais túneis em direções opostas são feitos, mais regular é o resultado da lipoaspiração. O uso de cânulas adequadas, de calibres diferenciados, mais grossos, mais finos, aí estão as cânulas. A maneira como é feita a quebra da gordura para ser aspirada através do vácuo, pode ser feito com cânulas, com lipoaspirador, método ultrassônico, através de laser também. O método mais convencional que se usa é o lipoaspirador, pressão negativa, e cânulas de metal para quebrar a gordura. Mas podem ser feitos com outros materiais também. E são feitos todos os exames de sangue, eletrocardiograma, quais os outros? Exatamente. A avaliação pré-operatória ela é mandatória e importantíssima. A seleção dos pacientes que devem ser operados, a observação de doenças associadas de comorbidades, de medicamentos utilizados por esse paciente, a avaliação anestesiológica pré-operatória, a escolha do hospital adequado, com estrutura, isso tudo compõe, né, a receita para que se tenha o sucesso. Então, o profissional habilitado, treinado para fazer esse tipo de procedimento, o cirurgião plástico, ele passa por todas essas etapas, até a coleta de assinatura de um termo de consentimento informado com a explicação de todos os prós, todos os contras, a indicação precisa, a explicação de possíveis complicações, tudo isso faz parte. E é preciso que o paciente seja sincero nessas respostas, né, doutor Joaquim? Até para a segurança dele mesmo. Com certeza. A anamnese médica, ela contempla uma série de perguntas, uma série de avaliações que devem ser feitas, mas também há necessidade de que o paciente exponha se ele tem algum tipo de problema. Não que o médico não tenha a obrigação de perguntar e de questionar, obviamente tem.
mas se o paciente contribui, aumenta a segurança para que seja feito um procedimento. Isso porque eu já vi casos, por exemplo, que cirurgias plásticas foram adiadas porque o paciente estava tomando, por exemplo, sibutramina, sim, não é? Sim. Então, há esse período para que o medicamento ele seja eliminado do organismo para que a cirurgia possa ser marcada. Exatamente. Alguns medicamentos, como anticoagulantes, medicamentos que podem, antidepressivos, eles têm que ser suspensos um tempo, 15 dias, 20 dias antes da cirurgia. Então, ele passa, o cirurgião plástico vê isso, o anestesista também vê isso, e é muito difícil o paciente chegar para ser suspensa a medicação na sala de cirurgia. Às vezes acontece quando não é informado o uso do medicamento. E depois que a cirurgia é feita, aí tem todo um processo de recuperação, que isso é essencial para o resultado, Com certeza. O pós-operatório é tão importante quanto o transoperatório em si. Os cuidados de evitar esforço, de evitar exposição solar precocemente, utilização de malhas compressoras, utilização de drenagem linfática, que é outra coisa importante, tem que ser feito também por quem tem treinamento nisso. Não pode ser qualquer massagem. Existem especialistas nessa área também. Isso porque, doutor, a gente sabe também que ficam aqueles nódulozinhos, né? Como é o nome daqueles nódulos? Fibrose, a cicatrização, as fibroses, né? Na pele, quando não é feita por um profissional especialista. Aí você já imaginou, você paga uma fortuna para fazer a sua cirurgia plástica, aí vai para um profissional que não sabe fazer a drenagem direito, você perdeu o seu trabalho todo, né? É verdade, a lipoaspiração, através daqueles túneis que são formados no subcutâneo, vai haver uma agressão daquele tecido e ele vai cicatrizar. E muitas vezes, dependendo, alguns pacientes formam mais do que outros, uma fibrose, que seria a cicatrização subcutânea. E aí a drenagem linfática trabalha bem para diminuir o edema, para fazer com que o paciente se recupere mais rapidamente e o resultado final chegue mais rápido. Homem e mulher, acho que estão quase no mesmo patamar em termos de cirurgia plástica, né? Ainda há uma diferença grande, tá? Por dados assim internacionais da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, ISAPES, mostrou-se que em torno de 86% ainda é público feminino, em torno de 13 pouco masculino. Mas é uma das cirurgias mais realizadas, tanto em homens quanto em mulheres. No seu consultório, quem chega mais lá, mulher ou homem, para fazer? O público feminino ainda é campeão, ainda é. Mas tem aumentado ultimamente também a frequência do público masculino. E as áreas que as mulheres têm mais procurado? As principais áreas lipoaspiradas é o abdômen, tá? A parte da cintura, posterior, dorso, culotes, às vezes braço e papada. No homem, mais a parte abdominal e a parte da mama, ginecomastia e o aumento da mama. Também é feito lipoaspiração. Então, para a gente encerrar, qual seria o conselho? Eu sei que o senhor já deu vários aqui, mas para quem está pensando em fazer essa lipoaspiração, primeiro se programar, saber que vai passar um tempo de repouso, o que o senhor diria? Exatamente. Tudo começa pela procura do bom profissional, através de uma consulta ao site da Regional Alagoas ou ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você vai encontrar os profissionais habilitados, existem vários aqui em Alagoas, em Maceió. Segundo, reservar realmente um tempo, não dá para fazer lipoaspiração, cirurgia plástica pensando em voltar para trabalhar no dia seguinte, eu não recomendo isso. E observar e respeitar e acatar todas as orientações do cirurgião, todas aquelas orientações de pós-operatório, de evitar exercício, de evitar exposição solar, para que o resultado final seja o que você pretende. E aí a gente evita, inclusive, esses aborrecimentos e até casos, né, de pessoas que não fizeram uma cirurgia bem sucedida e começa a culpar o profissional. A gente tem que ver o histórico, tem que ter exatamente um hospital que possa ter todo esse aparato de UTI, de tudo. A gente sabe que espera que não aconteça nada, mas é bom se prevenir, né? Com certeza. Os insucessos acontecem, até em mãos treinadas complicações podem acontecer, por isso o médico tem a obrigação de informar. O paciente tem que estar ciente de tudo que pode acontecer, mas que também o cirurgião, quando tem treinamento para fazer o procedimento, ele tem treinamento para tratar as complicações que podem advir do método. Então isso é importante, ter um bom profissional perto de você que esteja capacitado para realizar todo o procedimento, tanto pré, trans como pós-operatório também. Ok, doutor Joaquim, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado.